Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 121 de Chainsaw Man. No capítulo passado, a Nayuta transformou a Asa, Yoro, em uma cadela, mas a pedido do Denji, ela voltou ao normal. Só que em contrapartida, a Nayuta modificou as memórias dela e a Asa ficou achando que levou um bolo do Denji. E no final do capítulo, o maior stalker de Chainsaw Man, o Yoshida, pediu para Asa acompanhá-lo por um instante. O que será que ele quer com ela? É o que veremos nesse vídeo. Mas antes de começar o review, eu já te peço para deixar o like desde agora. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e se inscrever no canal, ok? O capítulo começa com Asa e Yoshida no clube de caçadores de demônios e ela perguntou se podia mesmo tomar aquele café, já que ele pertence ao clube. E reparem que tem uma pelúcia do Chainsaw Man no sofá. Se bobear, deve ser do Iseumi, né? Enfim, Yoshida explicou que não tinha problema se ela tomasse o café. Afinal, ela faz parte do clube. Eu acho que foi tanta coisa que aconteceu nesse meio tempo que ela até esqueceu que foi admitida pelo Iseumi. Bom, a Asa ficou olhando para o Yoshida e ficou levemente corada. Ela se lembrou que assim que o conheceu, ela o convidou para ser o seu namorado, o que foi bem vergonha alheia, mas foi culpa da Yoro. E também lembrou que ele tá sempre andando com o Denji e que dizem por aí que ele é um caçador da segurança pública, mesmo ainda sendo um estudante. E a Asa ficou se perguntando por que uma pessoa ocupada como ele queria a sua companhia. E ela cogitou que ele começou a prestar mais atenção nela depois que ela se declarou. Mas logo de cara, ele perguntou o que ela estava murmurando sozinha na porta do colégio. Isso realmente chamou a atenção do Yoshida, e esse tipo de coisa poderia passar despercebida porque algumas pessoas têm o hábito de falar sozinha. Então até aí, nada demais. Mas se justo ele tocou nesse assunto, isso é um indicativo de que, no mínimo, ele está desconfiado da Asa. E a gente sabe que nessa hora ela estava conversando com a Yoro. Bom, sem entrar em muitos detalhes, a Asa respondeu que estava falando que era mais fácil viver sozinha. E ele disse: "Eu me pergunto por que você estava tendo esse tipo de monólogo." Da forma como o Yoshida falou, tá com uma cara de indireta, né? Mas ele preferiu não insistir no assunto e disse que também pensava de forma parecida. Ele complementou dizendo que hoje em dia, leia-se, em 98 ou 99, é possível ter um contato com outras pessoas através de livros e da TV, embora seja de uma maneira unilateral. Ou seja, você assiste TV ou lê um livro, mas não existe uma troca. Então, é menos arriscado viver sozinho. Só que isso tem vantagens e desvantagens, né? Bom, vale lembrar que no capítulo passado, a Asa disse que era melhor ela seguir o rumo dela sozinha, que ela não precisava do Denji. Mas assim que ela se identificou com Yoshida, por ter o mesmo pensamento que ela, e assim que ela teve o vislumbre de que o Yoshida poderia gostar dela, essa ideia de ficar sozinha ficou meio de lado. Por alguns segundos, a Asa realmente acreditou que o Yoshida iria se declarar para ela, e ela até já estava pensando no que deveria fazer. Mas o Yoshida quebrou totalmente as expectativas da Asa quando disse que queria que ela parasse de se envolver com o Denji. Ela realmente não esperava que ele fosse dizer isso e perguntou o motivo. Mas ele nem se incomodou em dar explicações, só disse que ela poderia interpretar como quisesse. E é isso, tchau. Mas por que o Yoshida não quer que a Asa se envolva com o Denji? Provavelmente existem alguns motivos. Em primeiro lugar, a organização para a qual ele trabalha não quer que ninguém descubra que o Denji é o Chainsaw Man. E quanto mais próximos Asa e Denji ficarem, aumenta-se o risco da Asa descobrir a identidade secreta dele. Não bastasse isso, eu acredito que o Yoshida sabe sobre a existência dos Cavaleiros do Apocalipse, sendo que ele viu a Asa lutando contra o demônio da eternidade. Pode até ser que ele não saiba sobre a ligação dela com a Yoro, mas na melhor das hipóteses, ele percebeu que ela não é um ser humano comum. Mas como o Yoshida sabe das coisas, eu não me surpreenderia se ele já soubesse sobre a Yoro e até sobre o plano de transformar o Denji em arma. E se for o caso, tá explicado por que o Yoshida quer afastar a Asa do Denji. Bom, em seguida, o mangá cortou para Nayuta e pro Denji, e nisso entramos na parte mais misteriosa desse capítulo.
A Nayuta, que aparentemente estava deitada em cima da bunda do Denji, disse que estava sentindo um cheiro perigoso. Poderia ser cheiro de pum, já que eles fazem competição de peido, mas não parece ser o caso. A Nayuta disse que nunca sentiu um cheiro assim antes e que aquilo era o cheiro de um demônio perigoso. Aí, ela deu umas palmadas na bunda do Denji para que ele levantasse e saísse para matar demônios. É quase um bora trabalhar, vagabundo. Só que ele estava deitado no chão, completamente desanimado. Nem os doguinhos entenderam por que ele estava assim. Mas o Denji explicou que ele meio que perdeu a vontade de ser o Chainsaw Man. E por que isso? Porque se um dia as pessoas descobrirem que ele é o Chainsaw Man e ele se tornar popular com as garotas, a Nayuta atrapalharia. E no caso, ela acabou de fazer isso com a Asa. Só que a Nayuta quer que o Denji faça as vontades dela de qualquer jeito. Então ela quer que o Denji levante para que ela possa vê-lo lutar. E ela ainda fala, eu quero, o que é um traço de uma criança mimada, né? E como eu falei no capítulo passado, ela manipulou o Denji para fazer as vontades dela. Galera, eu não sei se vocês estão ouvindo a trovoada, parece que tá chovendo horrores. Mas eu vou continuar mesmo assim. Ai, meu Deus! Que susto, caralho! Que susto, caralho! Mas eu vou continuar mesmo assim porque eu tô com medo de apagar a luz e eu não consegui terminar o vídeo. Enfim. Não bastasse isso, a Nayuta age de uma forma tão possessiva com o Denji que ele não conseguiria se aproximar de outras garotas, já que elas poderiam virar cadela ou até coisa pior. E percebam que, assim como a Asa, o Denji também tem carência afetiva, e essa carência não é suprida mesmo ele tendo uma família. Afinal, o que ele quer é uma namorada. Só que a Nayuta quer o Denji só pra ela e não quer dividi-lo com mais nenhuma mulher. Eu não enxergo isso no sentido amoroso, mas sim como uma criança que tem pais separados e não quer que o pai ou a mãe tenha um novo relacionamento. A criança quer o pai ou a mãe só pra ela. Eu acho que é assim que a Nayuta pensa. E como ela é possessiva com o Denji, ela entende que se surgir uma namorada na vida do Denji, ela vai roubar o Denji dela. E ao mesmo tempo em que ela é possessiva, ela quer proteger o Denji porque ela se importa com ele. E é interessante que a Nayuta não se importa que muitas pessoas gostem do Chainsaw Man, tanto que ela tenta convencer o Denji de que ele vai receber mais amor sendo o Chainsaw Man do que sendo o Denji com uma namorada. O Denji parou pra pensar nisso e entendeu que a Nayuta tinha razão, mas na real, eu acho que ele não tá muito convencido disso. Até porque ele tem a necessidade de ter um relacionamento amoroso e ser amado pelas pessoas não vai suprir isso. Ele vai continuar se sentindo solitário. Bom, em seguida, a Asa estava andando na rua, cabisbaixa, mais uma vez se sentindo um lixo, se sentindo rejeitada e frustrada. Na cabeça dela, era melhor ficar sozinha do que sentir aquela dor. Eu vejo algumas pessoas reclamando que a Asa é chata, e realmente ela é meio chata às vezes. Mas eu acho a Asa uma personagem interessante porque ela é muito humana. Ela tem defeitos e inseguranças. E em alguns momentos, eu confesso que eu me identifico bastante com ela. A gente percebe que a Asa cria expectativas sobre as pessoas, mas depois que essas expectativas não se concretizam, ela acaba ficando frustrada. Agora tem um detalhe, que o nome desse capítulo é Teoria da Felicidade, sendo que ela comentou sobre essa teoria justamente no capítulo passado. Ela entende que tem necessidade de sentir calor humano, mas que ela não precisa disso para ser feliz. Só que ela diz isso da boca para fora. Aliás, quase que eu esqueço de comentar uma coisa. Ao mesmo tempo em que o Fujimoto cria empecilhos para afastar a Asa e o Denji, a cada capítulo que passa, mais eu fico desconfiada de que eles vão ficar juntos no futuro. Afinal, os dois têm sentimentos bem parecidos, querem a mesma coisa e, de certa forma, eles se completam. A Asa quer ser amada por alguém, ela quer ter um relacionamento, mas ela não consegue, e isso é frustrante. Ela sente que não tem nenhuma qualidade, que ninguém se interessa por ela. E o que dói mesmo é a solidão. Mas a Ioro teve empatia e tentou consolar a Asa do jeito dela. Só que não adiantou porque ela estava deprimida e disse que talvez seria melhor se ela morresse logo. Assim que ela disse essas palavras, ela ouviu um barulho de paft, que era o som de algo caindo no chão. Asa então olhou para o lado e viu um homem caído e todo quebrado. Ao que tudo indica, ele está morto.
E a Ioro, pressentindo o perigo, logo assumiu o corpo e disse para Asa não se meter, porque havia algo de errado. E o capítulo terminou de uma forma bem enigmática, com vários figurantes encarando a Ioro de forma ameaçadora. O que será que está acontecendo? Qual será a cagada da vez? Antes de falarmos sobre isso, se você está curtindo o vídeo, confirma aí se você já deixou o like e já se inscreveu, caso ainda não seja inscrito. E ative esse sininho, porque senão o YouTube não avisa quando sair o próximo review. Na minha primeira leitura do capítulo, eu meio que dei uma bugada com esse final. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Mas depois eu reli o capítulo com calma e percebi algumas coisas bem interessantes. A primeira coisa que me chamou a atenção foi essa garota de preto no meio da imagem, parecendo a Wandinha sem trança. Ela pode ser apenas uma figurante, meu Deus, mas ela tá em uma posição com um certo destaque. Será que ela é um demônio? Infelizmente, vai demorar um pouco para termos respostas. Ai, meu Deus. Porque o novo capítulo de Chainsaw Man só será lançado no dia 7 de março, daqui a 2 semanas. Mas enquanto isso, vamos de teoria, né? E tem vários detalhes que eu quero comentar com vocês. Só que eu preciso que vocês também comentem, porque juntos nós conseguimos pensar em várias teorias. E eu tô muito curiosa para entender o que tá acontecendo. Enfim, a minha primeira consideração é a seguinte. No capítulo passado, o nariz da Nayuta não funcionou para detectar os dois cheiros diferentes da Asa e da Ioro, sendo que a Makima conseguia detectar o cheiro do Denji e do Potita. Ela só sentiu um cheiro ruim vindo da Ioro e parou nisso. Só que agora foi diferente porque a Nayuta sentiu um cheiro de um demônio perigoso. Ela não sentiu esse nível de perigo vindo da Ioro, mas esse é um cheiro que ela nunca sentiu assim antes. Eu acredito que a Nayuta tenha consciência de que ela é bem forte. Então, se esse cheiro chamou a atenção dela, pode ser um demônio mais forte do que ela. E não bastasse isso, a Ioro falou que havia algo de errado e avisou a Asa para não se meter. Então, se o demônio da guerra também pressentiu o perigo, assim como a Nayuta, é porque coisa boa não é. Até pode ser a Kiga aprontando novamente. Até porque a gente ainda não sabe os reais poderes dela e pelo que vimos até agora, a Kiga tem uns poderes bem roubados. Só que eu acho que a Ioro teria reconhecido se fosse a Kiga, já que elas se esbarraram há pouco tempo. Então, pela reação dela, eu acredito que seja um demônio novo. E tem um outro detalhe, a reação das pessoas no parapeito do prédio. Qual é a reação normal de uma pessoa ao ver que alguém se jogou e tá morto no chão? As pessoas ficam surpresas. Meu Deus, alguém se matou! Ficam assustadas, nervosas. Tem pessoas que ficam apontando. Só que isso não tá acontecendo com essas pessoas. Na real, essas pessoas não estão demonstrando nenhuma reação e nenhuma emoção, o que é bem estranho. Então, como todos estão com um semblante parecido, eles parecem estar sendo controlados por alguém, no caso, por algum demônio. E um outro detalhe é que eles parecem olhar diretamente para Ioro. Nessas horas, a minha imaginação fértil fala mais alto e eu fiquei imaginando essas pessoas se jogando e correndo atrás da Ioro, que nem nas produções coreanas, tipo Kingdom. Eu tô me referindo ao dorama e não ao anime. Ou Invasão Zumbi, sabe? Eu não sei se vocês conhecem essas referências, mas eu sou muito fã de doramas. Enfim, falando sério agora, os elementos que temos são a Nayuta e a Ioro que pressentiram o perigo, uma pessoa morta no chão e a ausência de reação das pessoas àquilo. Considerando que é um demônio perigoso e excluindo a Kiga por hora, eu só consigo imaginar que pode ser algum demônio do medo primordial ou o demônio da morte, que por acaso é o demônio que está faltando para completar a teoria dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E no caso, se um cara morreu, pelo menos ele parece ter morrido, abre-se margem para que realmente tenha relação com o demônio da morte. Coincidentemente ou não, assim que a Asa falou que seria melhor se ela morresse, um figurante caiu morto do seu lado. Eu não tenho dúvidas que o demônio da morte é muito poderoso. Afinal, muitas pessoas têm medo da morte. E quanto mais medo, mais forte é o demônio. Então, quando ele aparecer, tem tudo pra dar cagada. Já pensou se a Wandinha, no caso, a menina que aparece no meio dos figurantes, é o demônio da morte?
Aliás, o Yoshida aparenta ter alguma ligação com esse demônio, mas essa teoria eu já expliquei em um outro vídeo só de teorias sobre o Yoshida, que já vai aparecer na tela final. E o último detalhe é que a Nayuta botou o Denji para trabalhar, e parece que esse demônio perigoso está localizado justamente onde a Asa tá. Então, eu não duvido que eles acabem se encontrando nesse lugar, mas talvez o Denji já esteja na forma do Chainsaw Man quando ele aparecer lá. Mas me conta, qual é a sua opinião sobre esse capítulo? Quem será esse demônio perigoso? Se você tem algum palpite, comenta aí. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. E não deixe de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até breve. Eu consegui gravar. Amém. Obrigada.